avivamento. É trazer os sinais de Jesus para a terra, trazer os sinais de Jesus que acontecia antigamente na igreja primitiva. Às vezes não, o que aconteceu lá, a cura, as coisas extraordinárias que aconteciam lá era só para aquela época, não, cara. A gente pode ainda se manifestar no poder de Deus hoje, nesse século, é possível acontecer. Mas só basta acontecer isso que acontece hoje, um povo se levantando para que o reino realmente venha estar entre nós, para que o reino de Deus venha estar estabelecido. Quando estou entendendo, diga amém. Amém. Então eu estou muito feliz pela vida de vocês, cara. E me estar aqui hoje me trouxe uma alegria assim, tipo, foi renovada aqui, sério. Foi top demais. Para não ficar nas minhas palavras somente, abre a sua Bíblia aí, o seu celular em 1 Coríntios, do capítulo 13. A partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor venha tomar a minha vida com todo o seu poder, Jesus. Porque daqui para frente não será mais eu, João Pedro, mas ser o seu Espírito Santo através de mim, Jesus. Pai, eu consagro a Ti essa reunião nessa noite, eu consagro a Ti cada vida que está aqui, Espírito Santo. Eu consagro a Ti esse ambiente maravilhoso que já é nítido a Tua presença aqui, Pai. Já conseguimos sentir quão maravilhosa é a Tua graça nesse lugar, Pai. Mas que essa mensagem ela não flua de mim, mas que flua dos Seus céus para essas pessoas, oh, Pai. Para que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras que o Senhor escolheu para cada vida que está aqui nessa noite, Pai. E como nós sabemos que a Tua palavra ela nunca volta vazia, que eles possam hoje estar com o coração aberto para absorver o máximo dessa palavra e levar para o seu dia a dia, no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, pessoas vitoriosas, eu declaro pessoas que vão sair daqui amando o Teu reino, amando, Pai, cuidar de vidas, amando ser pregar o Teu Evangelho, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sabe por que isso está escrito aqui? Isso não adianta somente nós falarmos em língua, não adianta nós termos o nosso dom de revelação. Não adianta você vir para uma praça, cara, começar a falar de Jesus, pregar, trazer as coisas. Não adianta você estabelecer uma igreja, estabelecer uma denominação para pregar o Evangelho, se você não sentir prazer, se você não tiver um amor por isso. Se você não falar, não, cara, eu vou para lá porque eu tenho amor pelo reino, eu vou para lá porque eu tenho amor pelas almas. Eu vou para lá porque o reino é mais importante, eu vou para lá porque Jesus disse para mim, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas não é somente isso, é você ir e amar o que você está fazendo, você sentir prazer em estar em um ambiente como esse, é você sentir prazer em se familiarizar com pessoas novas, é você sentir prazer em ver pessoas se rendendo a Cristo Jesus. Não porque você cantou um louvor, não porque você deu uma palavra, mas sim porque você ama fazer aquilo ali, através do seu amor, através da sua dedicação. As pessoas veem Jesus em você e elas falam, cara, eu quero ser Jesus. Sabe por quê? Porque você vem para uma praça, porque você vai a uma igreja, cara. Não é somente porque Deus ele pode te dar coisas maravilhosas. Não é somente porque Deus ele pode trazer uma paz para a sua vida, mas sim porque hoje nós não servimos a Cristo porque Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é. Hoje nós olhamos para Jesus e vemos Ele como a maior referência que já teve aqui na terra, não porque Ele pode nos dar, mas porque Ele fez o que? Ele nos amou. Hoje nós falamos que Deus é o maior, Deus é o cara mais top que existe. Não porque Ele pode nos dar alguma coisa, mas porque Ele olhou para o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho por nós. Então nós sabemos que um dos dons mais importantes que existe é o amor.
Os dons espirituais, cada um tem um dom diferente. Cada um tem um dom de profecia, outro tem um dom de língua, outro tem um dom de evangelizar, outro canta, outro toca, outro prega. Mas, cara, o dom do amor, ele é para todos. Você vê que nem todo mundo canta, nem todo mundo toca, nem todo mundo prega. Mas o amor não, o dom do amor, ele pode ser manifestado por todos nós. Porque Deus, ele é amor, tá certo? Deus é amor. Então esse amor tem que ser manifestado através da igreja, através de nós. Não sei se muitos sabem, mas o que aqui deve saber, mas a palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Então o que nós somos hoje? Nós somos os pequenos cristos aqui na terra. Então quem representa Jesus hoje? Somos nós que representamos Jesus aqui na terra. Então para as pessoas conhecerem Jesus, nós não podemos somente falar de Jesus. Nós temos que viver Jesus e com amor, sentindo prazer naquilo. Como nós somos pequenos cristos aqui na terra, nós não somente podemos ir à igreja, mas como saímos dela, nós temos que ser a igreja aqui fora. Porque ir à igreja todos nós vamos. Mas ser a igreja todos os dias, aí já é outra coisa. Muitos não conseguem ser, muitos não conseguem manter o seu caráter, manter a sua postura de filho de Deus. Mas eu creio que isso está se findando. As pessoas vão começar a entender o que é realmente ter um caráter de Jesus Cristo, receber o amor dele e espalhar aquilo em espírito e verdade. Porque as pessoas, às vezes, veem a atitude de uma pessoa que vai à igreja, mas só que chega aqui fora tem uma atitude que não é de igreja. E ela olha, cara, como é que eu vou para a igreja se a pessoa que está lá dentro está fazendo isso, a mesma coisa que eu faço? Então, para você influenciar alguém, para você convidar alguém para vir à igreja, para vir em movimento, você tem que ser igreja, você tem que manifestar amor, cara. Você tem que ser verdadeiro consigo mesmo e ser fiel a Jesus que te trouxe aqui, que te amou de uma maneira totalmente extraordinária, cara. Eu costumo falar que o amor de Deus, ele é muito maior do que o amor de mãe. Nós sabemos que o amor de mãe é incomparável. Mãe ama de uma forma extraordinária. Mãe tem um cuidado com o filho, e assim é Deus, assim é Jesus conosco. Ele nos ama de uma maneira, não tem como explicar, não dá para explicar o amor de Cristo. É grande, é muito top. Então, para você, cara, hoje que você serve a Cristo, você vem em um movimento, eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai vir somente esse movimento, você não vai somente ir à igreja, mas você vai ser a igreja. Eu quero declarar aqui nessa noite que você não somente vai bater no peito e falar, ei, eu não sou cristão, mas sim, você vai viver isso no seu dia a dia, cara. Você vai realmente ser um cristão, você não vai somente falar. Sabe por quê? Porque o importante é, cara, o nosso caráter tem que falar mais alto do que a nossa voz. Falar como nós podemos falar, eu posso aqui pregar o amor de Jesus para vocês, mas chegar lá em casa, chegar lá fora e não viver. Isso eu viveria vazio, poderia passar isso para você, você poderia até receber, mas como eu ficaria? Eu seria uma pessoa rasa, uma pessoa vazia, se não vivesse. Por isso nós temos que pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Porque uma pessoa, você está aqui, cara, não, eu tenho um amor em pregar, eu quero pregar isso aqui, essa palavra aqui mexeu no meu coração, eu tenho que falar para aquela galera. Mas só que, cara, você não está vivendo isso, mas aquela galera que você pregou, ela recebeu, ela está vivendo, mas você continua vazio, porque você não é aquilo que você prega. Então começa, cara, se você hoje serve a uma igreja, se você vai a uma denominação, honre primeiramente o nome de Deus, honre o evangelho, depois, cara, honre o nome da igreja, honre o seu pastor, porque isso envergonha. Antes de você envergonhar a si mesmo, antes de você envergonhar o seu pastor, a placa de igreja, você está envergonhando o reino do céu. Você está impedindo que uma vida venha até Jesus. Então, cara, se você hoje bate no peito e fala, eu sou cristão, eu vou à igreja, comece a fazer isso com amor, comece a sentir prazer nisso e viver não somente dentro de quatro paredes, não somente aqui nessa praça, não somente nesse ambiente, mas sim quando acabar isso. Viva isso continuamente, velho. Todo mundo está me entendendo? É importante viver continuamente, porque nós vamos aproximar as pessoas que estão no mundo de Cristo Jesus. Elas vão ver Jesus de uma forma totalmente diferente. Elas vão falar, não, cara, Jesus é bom, porque eles se alegram, cara. Olha lá, eu estou aqui vivendo escravo de uma droga. Eu não consigo viver sem a onda dessa droga aqui, mas eles conseguem, como é que pode? Por isso é importante você manifestar o amor de Jesus. Não basta somente você ir na igreja, se converter, passou um mês, fui batizado no Espírito Santo e você sentou, parou de fazer a obra, não se preocupa mais com nada e acha que aquilo ali é bastante, acha que já acabou. Não acabou ali, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que não tem limite. O reino dele é um reino que não tem limite, ele não se limita, cara. Às vezes muitos acham que já conquistou bastante, já viveu bastante, já ouviu bastante falar de Deus, que às vezes não quer mais se levantar. Os caras não querem seguir pra frente, sabe por quê? Porque acham que já caiu na zona de conforto, né?
e acha que não tem mais nada para viver. Não, cara, o reino de Deus, ele tem muito, muito para nós, cara. É muito mais do que pensamos, é muito mais do que sonhamos, é muito maior do que os céus, cara. A promessa dele para a sua vida é muito maior do que você sonha, é muito maior do que ele já disse para você. Eu já sonhei coisas grandes, cara, na presença de Deus, mas só que o que ele tem feito na minha vida ultimamente é algo que nunca passou na minha mente. Ele já tinha uma promessa na minha vida, falou, cara, você vai ser pastor, você vai pregar o evangelho. Eu, tá bom, recebo. Essa unção ela foi derramada sobre mim, mas, cara, começou a acontecer coisas que eu nunca imaginava, coisas que começou a aparecer. E por quê? Porque teve um dia que eu entendi, não, cara, eu tenho que dedicar a minha vida à obra de Deus, eu tenho que amar isso que eu estou fazendo. Não é somente ir à igreja, não é somente ir ao movimento, cara. Eu tenho que amar essa presença, eu tenho que amar essas oportunidades, eu tenho que amar as vidas, porque Jesus ele se preocupou com almas, não foi com religião, não foi com placa de igreja, cara. Jesus ele não se preocupou com templos, ele se preocupou em pregar o evangelho, ele se preocupou em cuidar de vidas. E tirar vidas de um cativo, cara, tirar vidas de uma solidão, de uma depressão, de uma guerra. É isso que ele se preocupava. E ele fazia com amor, cara. E era todos os dias. E sozinho também, sua intimidade não é somente numa plateia. Não, eu vou mostrar aqui que eu sou crente como tem muita gente. Mas quando eu estou sozinho, já não sou mais o mesmo. Jesus ele não era assim, ele era a mesma pessoa. No seu íntimo e quando tinha plateia. Então não seja uma pessoa com dupla personalidade, cara. Seja uma pessoa com o caráter de Jesus Cristo. Porque é triste ver pessoas que envergonham o nome dele. E isso impede que as pessoas venham e conheçam um Jesus maravilhoso. Sabe por quê? Porque quanto mais as pessoas envergonham, mais vidas perecem, cara, nas mãos de Satanás. Às vezes você fala, as pessoas estão lá fora porque quer, cara. A vida é feita de escolha, mas só é que a igreja ela tá fazendo o seu papel. Será que a igreja ela tá amando isso que está fazendo, velho? Eu não estou julgando a igreja, eu só estou querendo trazer vocês para um entendimento maior do que é reino, do que é viver o reino aqui na terra, cara. É muito mais extraordinário, é muito mais prazeroso do que somente isso aqui, cara. Se você parar para pensar, se você parar para ler a Bíblia, você vai ver o reino se expandindo, você vai ver Deus te dando visões, você vai ver Deus aumentando o amor, cara, se você começar a viver Jesus todos os dias, em espírito e verdade, tu não vai querer nunca mais sair da presença dele, cara. Tu nunca mais vai querer virar as costas para essa oportunidade que Deus te deu, cara. Você nunca mais vai querer falar, chega de igreja. Você nunca mais vai querer falar, eu estou desistindo. Você nunca mais vai pensar em desistir, em parar. Sabe por quê? Porque quando a gente levanta a mão para Jesus, quando a gente aceita esse reino dentro de nós, a alegria dele é constante. Não é uma felicidade que é algo momentâneo. A alegria e a felicidade é diferente. A felicidade, ela é através de momentos. Mas a alegria não, a alegria ela é constante, cara. É constante, não tem como você parar, cara, hoje eu tô mal, hoje não é o meu dia. Não, cara, no reino dos céus não tem espaço para você viver bem hoje, mal amanhã, não tem espaço para isso. É alegria constante, velho. É você todo dia levantar a mão pro céu falando, é aqui que eu me sinto muito bem, não tem lugar melhor do que debaixo da presença de Jesus, do que apacentar pessoas, de cuidar de vida, de ver você aqui hoje ministrando a palavra de Deus e chegar pessoas para falar, caraca, muito obrigado, cara, porque eu vi Jesus em você, porque você pregou, porque você cantou, ou porque eu vi você tocando e eu vi Jesus em você. Quando o movimento lá na Rama começou, cara, na terra como no céu, tipo, a gente sonhava uma coisa, mas hoje se tornou uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Às vezes a gente pensava que ia mudar só pessoas, uma vida só de pessoas que não eram evangélicas, mas jovens que viviam dentro de igreja, cara, já estava pensando em parar e desistir e falar, cara, eu vi vocês naquela praça e o meu prazer por Jesus aumentou, cara, me despertou, me trouxe de volta, cara. Não estou querendo engrandecer o nosso nome, mas só para te explicar como é bom você sentir o prazer em estar ali. Não somente você ir ali para ser uma coisa em vão, não somente você ir ali para ser uma coisa, para você ganhar uma fama, não. Mas Deus, eu estou aqui porque eu tenho prazer, eu vim aqui para ser. Eu vim aqui para pregar o teu evangelho, fazer com que pessoas se aproximem até ti. E as pessoas, cara, vão começar a falar, cara, muito obrigado. Sabe por quê? Porque Deus ele vai começar a te honrar. Porque é verdade, quando a gente cuida de vida, Deus ele cuida da gente. Então Ele não vai te deixar faltar nada, Ele vai suprir a sua necessidade. Quando você falar, Deus, eis-me aqui, cara, pode me enviar porque se eu quiser, porque eu tenho amor em fazer a tua aula. Eu sinto prazer em me envolver com pessoas, sinto prazer em ter paciência com pessoas que pensam em desistir, pessoas que já
parece que não querem mais nada com Jesus, mas só que você chegou ali e teve aquela paciência. Você falou, não, cara, é assim, assim, assim. A pessoa, não quero, não. E você teve aquela paciência, você se dedicou para que aquela pessoa ela seja realmente, Jesus seja gerado nela, cara. Apóstolo Paulo dizia a ele era tão amoroso com os discípulos dele, com os filhos espirituais dele, que o apóstolo Paulo diz assim, cara, meus filhinhos, por aqueles que eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Sabe o que é isso que eu estou falando, cara? O apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade com Deus e ele chorava. Ele não somente chorava pelos filhos espirituais dele, ele sentia as dores de parto, cara, pelos filhinhos espirituais dele. Isso é extraordinário, cara. Quem é mãe aqui sabe, cara, o que é uma dor de parto, o que é ver, gerar um filho. E o apóstolo Paulo, ele falava, meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto. Mas tinha um motivo, sabe por que ele fazia isso? Até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, ele era um cara muito extraordinário, mano. Eu vejo aquele cara como um exemplo. Ele era um cara muito improvável. Eu penso assim, cara, o apóstolo Paulo podia ser um cara, um dos inimigos de Deus aqui na terra. Ele era perseguidor, cara. Quem falava de Jesus, ele aprisionava, ele não gostava. Mas ele teve um encontro com Deus que chegou a ponto de falar isso, cara. De amar tantas pessoas, de amar tanto falar de Jesus, de amar tanto os espíritos espirituais dele, que falava, ei, cara, eu sinto prazer em vocês, cara, eu sinto dores de parto com vocês, até que Cristo seja gerado em vocês. Então o importante é não somente você orar por uma vida. Não desista, cara, do seu amigo, não desista da sua família, não desista da sua escola, da sua casa, das pessoas do seu trabalho, cara. Ore por elas, chore por elas, cara, se dediquem por elas, sinta dores de parto na sua intimidade por elas, cara, porque Cristo, ele vai te honrar. Porque a palavra de Deus é aquele que semeia em lágrimas, cara, em júbilo ele vai colher, velho. Então se hoje você chora por um amigo seu, se hoje você geme pelo seu pai, pela sua mãe, pelo teu irmão, não desista, porque ele vai vir e Cristo vai ser gerado nele. Aplaude o Senhor por isso, porque isso é muito lindo. O amor de Jesus é prazeroso. E não é difícil, não é muito difícil de viver, cara. Não é muito difícil de aplicar. Mas a gente fala, João, a gente vive meia guerra, a gente vive num século, cara, que já está corrompido, não tem mais jeito. Cara, tem jeito, sabe por quê? Porque Jesus ainda vive. Jesus vive, cara, e hoje, cara, nós representamos a presença, nós representamos o caráter de Jesus aqui na terra, cara. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que vamos manifestar o amor e os sinais dele aqui. Nós somos as pessoas que vamos estabelecer o reino dos céus aqui na terra. E eu creio, cara, que o poder dele vai ser manifestado através do amor, através de uma geração que se levanta sem medo, sem vergonha, cara. Uma geração que vai confundir os sábios. Pessoas loucas, cara, vão confundir qualquer coisa que se acha ser algo. Jesus, antes de nos trazer, Deus, ele antes de nos trazer para a terra, ele primeiro nos criou dentro dele. Primeiro nos criou nele, e depois ele olhou para o mundo e falou, não, ele te criou nele, depois ele te trouxe para cá, cara. Então hoje quem serviremos? Quem nós vamos adorar? Quem nós vamos levantar uma bandeira e falar, esse é o nosso Deus? Se não for o Deus dos céus, se não for aquele que criou o mundo, se não for aquele que criou os céus e a terra. Porque muitos de nós podemos falar, cara, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, pá. Jesus é o meu rei, pá. Só que, cara, muitas vezes nós esquecemos de onde nós viemos. Muitas vezes a gente esquece que um pecado nosso, ele pode entristecer o nosso Pai. Que uma falha nossa, um pé fora do caminho que ele determinou pode entristecer o nosso Pai. É verdade que o pai e uma mãe, eles criam um filho, gera aquele filho, cria ele o tempo todo. Como o filho ele tem 18 anos, o pai criou um filho para viver dessa maneira, preparou tudo para ele. Ele começa a errar, ele começa a desviar do caminho, começa a dar dor de cabeça para o pai e para a mãe. O pai e a mãe se entristecem assim ou não. Fala, nossa, mano, eu criei meu filho com tanto amor, eu criei meu filho com tanta dedicação, eu dei tudo do bom melhor para ele.
como que ele pode fazer isso hoje, cara? Virar as costas para mim, virar as costas para o seu pai. Assim você não pode ver, a paternidade é muito importante, cara. Você obedecer a paternidade. Um dos princípios que eu aprendi, que eu guardei para dentro de mim. Além do amor que o pai tem por mim, cara, eu tenho que aprender a ser obediente a ele. Como assim ele me ama, eu devo obediência ao meu pai espiritual, eu devo obediência ao meu pai material, eu devo obediência ao pastor. Devo obediência, cara. Porque são os caras que se dedicam por você, porque são os caras que muitos podem falar, ei, já não tem jeito mais, mas são os caras que te abraçam e falam, não tem jeito, esse aqui vai chegar, esse aqui vai mudar a história. Mas só que às vezes, muitos de nós somos ingratos. Essa é a palavra. É a ingratidão. Nós sabemos que Deus ele veio por nós, Deus ele nos amou de uma tal maneira, que deu o seu único filho, mas só que o nosso corpo, ele insiste em errar o caminho. Ele insiste em ir por um caminho torto, cara. Não tem como, cara. Não tem aquele que aqui vai, não tem pecado. Não, todos nós temos pecado. Todos nós temos um momento que a gente fala, não, Deus esqueceu de mim. Cara, não tem como. Um cara que dedicou um tempo inteiro. Não tem como um cara que soprou fôlego de vida em você falar que ele desistiu de você. Não tem como desistir de você, cara. Porque ele te criou com uma paciência. Ele te criou de uma forma tão extraordinária que ele veio e te criou com as próprias mãos. Ei, a luz, ele só falou, haja luz, cara. As outras coisas ele criou somente com palavra, mas eu e você não, cara. Foi com as próprias mãos. E como é que seria você levantar a sua voz e falar, Deus esqueceu de mim. Deus não está mais comigo. Como ainda existem pessoas que conseguem ser ingratas de uma maneira tão... Mas isso é só para nossa reflexão, cara. Não seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa que olha para os céus mesmo em momentos de dificuldade e fala, Deus, eu te amo. Toda honra, toda glória será da ti, cara. Sabe por quê? Porque Ele não te desampara se você passou por um momento de aflição ou dificuldade, porque Ele sabe, cara, qual tem que ser o mandamento da sua vida. Ele tem um cronograma preparado para cada um de nós. Então só basta obedecer. Porque existe uma paternidade. Se o seu patrão falar, ei, faz isso aqui, você vai desobedecer, você vai fazer o contrário? Não. Então se Deus falar, filho, faz isso aqui, independente do que aconteça, somente faça. Ou se você hoje passa por uma aflição, mas João, você não está na minha pele porque você não está sentindo o que eu sinto. Ei, cara, eu vou te falar hoje, eu posso não estar na sua pele, mas quem não me garante que Deus está preferindo que você passe por isso agora, chegar lá na frente, você já tem uma experiência, já sabe como é que vai ser. Ou que quem não me garante que Deus ele fez que você passasse por isso, para que você servisse de exemplo para outra pessoa que poderia passar, mas só que não aguentaria. Deus ele não vai te dar nada que você não possa suportar. Se hoje você passa por uma aflição, calma, Deus ele sabe que você pode suportar essa dificuldade, essa aflição. Mas o amor dele não vai se afastar de você, o amor dele está em ti. Ei, cara, não abre sua boca e fala que ele te esqueceu. Ele não te esqueceu, cara, ele está contigo do seu lado. Ele ainda te ama. Você ainda é um filhinho que ele sente prazer, cara, porque você está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Porque hoje você está aqui, não, eu estou aqui só porque meu amigo me chamou, mas eu creio que, cara, você viu realmente Jesus no seu amigo, você, cara, falou, não, eu vou lá, porque lá é top, porque lá a galera se alegra, a galera pula, a galera fala de Jesus, canta os louvores ótimos, maravilhosos, eu consigo sentir a presença, mas eu vou te falar, cara, o reino de Deus não é somente isso, não é somente você vir sentir a presença, cantar uns hinos bonitos, não, é você viver continuamente, cara, dia a dia, no seu quarto, na sua intimidade, e é aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia, é Deus. Semeie no reino, cara, seja dedicado ao reino, seja dedicado às almas. Se hoje pastores hoje se preocupam com a igreja, assim, tem que se preocupar, lógico, mas o coração dele não tem que estar no templo, não tem que estar com as coisas materiais, não tem que estar na religião nem na placa, o coração dele tem que ser nas almas, porque o pastor ele veio para quê? Apacentar ovelhas. O pastor não veio para poder se preocupar com o templo, não veio para se preocupar com o nome de igreja, ele veio para apacentar ovelhas. E assim Jesus, ele cuidava de pessoas, ele se importava com vidas. Então hoje, cara, você tem autoridade para ir pregar o evangelho, mas para ir com amor, para ir com coragem, para ir com vontade, velho. Não se envergonha. Passe um Jesus ótimo, maravilhoso para as pessoas, cara. Passe algo prazeroso, como eu costumo falar na terra como no céu. Passe Jesus como você mostra um brigadeirão para uma criança. A criança olha com prazer e fala, cara, é agora. Você mostra um brigadeirão, a criança vem correndo. Olha o pirulito, um doce, mano. Então as pessoas têm que ver Jesus como algo prazeroso e olhar e falar, eu quero agora. Aleluia! Glória a Deus! É assim, cara, mas Jesus me usa com autoridade, cara. Porque nós temos que ser assim, cara. Jesus tem que ser como um brigadeirão para uma criança.
As crianças sentem prazer, por isso que eles dizem, aqueles que não forem crianças não podem herdar o reino dos céus. Então todo dia nós temos que voltar a ser criança, nós temos que voltar à inocência, porque a gente começa a crescer, começa a criar maturidade, a gente começa a ficar rebelde e insiste em errar o caminho. Mas ei, cara, quando te convido hoje, volta a ser criança, volta no primeiro amor, volta lá na primeira intimidade. Que aí você, todos os dias, volta. Que aí você vai aprender, cara, o princípio da obediência. Seu pai falava não, você obedecia. Seu pai falava volta, você voltava. Você sentia amor pelos seus pais, mas quando nós crescemos, vamos criando aquela maturidade, aí já começa a vir aquela autossuficiência, aquela sua independência. Não, cara, volta a ser criança e viva com amor, viva com prazer. Olhe para Jesus como se fosse um brigadeirão e fala, vou me lambuzar desse Jesus. Glória! Eu vou me lambuzar de Jesus porque é isso que eu tenho que fazer, cara. Ou como a galera lá de Minas Gerais, quando vê uma praia. Minas Gerais não tem praia, quando vê uma praia, uau! Olha só, velho. É assim, mano. Jesus tem que ser você olhar para o reino, você olhar para um ambiente espiritual e falar, cara, eu quero estar naquele lugar. Ou as pessoas passarem em frente da sua igreja e falar que ali tem um povo muito doido por Jesus. O que está acontecendo naqueles jovens? Os caras vão até o teto, os caras gritam, os caras se viram. Caraca, porque antigamente o evangelho era algo assim, era algo que você não podia fazer nada, uma religião, várias regras e pá. Mas hoje você vê algo diferente, você apresenta um Jesus que você não precisa ser esse cara. Não, Jesus não é chato, cara. O rei ir à igreja não é chato, eu sinto prazer, mano. Eu sinto prazer, cara, de estar aqui falando de Jesus para vocês, de receber a palavra de Jesus. Mais importante que falar é você sentar e ouvir, receber. Nós lá na igreja conhecemos uma frase: antes de você levantar para ensinar, sente para aprender. É importante você aprender com o seu pastor, com sua liderança. É importante você estar debaixo de uma paternidade, de uma obediência. Que aí quando você se levantar, mano, vai ser top demais. Porque você viveu ali, debaixo da obediência, você viveu, obedeceu. Não, o pastor falou, é isso. Não, meu pai falou isso. Então quando eu chegar lá, vai ser algo impactante. Porque hoje vem muitas pessoas vivendo na rebeldia e quebra-cara. Hoje muitas pessoas não querem Jesus e perecem, cara. As pessoas se perdem lá no tráfico. As pessoas hoje acham que carregar uma Glock na cintura é o melhor homem do mundo. Como é que pode isso? Os caras botam uma arma aqui e falam, caraca, eu sou o melhor homem do mundo, mané. Para a mulher. Mas só que nós sabemos, nós olhamos para ele e falamos, cara, a gente tem pena desses caras. Sabe por quê? Porque eu não olho com meus olhos carnais, eu olho com o olho espiritual falando, esse cara está sendo escravo de Satanás. Esse cara não sabe o que ele está perdendo, mano. Que é o prazer de Jesus, e que esse cara não sabe o que é liberdade, porque é bem verdade que nós sabemos que os traficantes, eles não vivem uma vida normal, eles vivem uma vida se escondendo. Passa um carro perto, os caras ficam escaldadão, pô, mas é cana. Não vive, não é mesmo, os caras, você vê que os caras são, já vi, boladão, trincadão, passa perto, e aí, qual foi? Os caras é toda. Mano, os caras vivem assustados, cara, os caras não são livres, velho. Mas nós não, nós temos a liberdade de viver, de andar em praça pública, de vir para cá e louvar o nome do Senhor e se alegrar e sentir a presença dele e se regozijar e estar com nossos amigos. Não viver preso dentro de um beco, dentro de um barraco, velho. Mas não, sermos livres, cara, e viver familiarizado e conhecer pessoas novas e falar de Jesus e falar, nossa, mano, não há outro lugar melhor, velho. Não há, cara. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Mais forte, cara. Os dons espirituais são importantes. É importante, cara, você receber o dom do Espírito Santo. É importante você ter um dom da revelação, que Deus pode te usar de uma maneira extraordinária para falar com pessoas. As pessoas verem Jesus através daquilo. É importante. Mas só que, cara, o maior dom, cara, que Deus deixou para nós foi o amor dele. Não existe outro melhor, não existe outro mais poderoso do que o amor. Porque o amor diz aqui, tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo suporta, cara. Tudo crê. Então, cara, se hoje você não consegue cantar, se hoje você não tem um dom de revelação, não se frustra. Porque o dom do amor está disposto para todos. O dom do amor está à disposição, somente você. Cara, Jesus, eu quero viver esse amor, cara. Eu quero abraçar pessoas independentes da cor. Eu quero abraçar pessoas independentes da religião. Eu quero abraçar pessoas independentes de onde ela vem, cara. Porque Jesus, ele não condenava pessoas, ele amava. Jesus, ele não olhava para indiferença nenhuma, parceiro. Jesus, ele amava de... Não tem jeito, Jesus, ele amava, mano.
Não importa se é de igreja diferente, não importa se a pessoa está fedendo ou cheira mal, não importa se a pessoa é negra ou se é branca, ou se é parda ou se é amarela, não importa se a pessoa é rica ou é pobre, não importa se ela mora na Zona Sul ou não importa se ela mora numa favela, você tem que amar, cara. É você depositar a mão para todo mundo. Eu dou graças a Deus que eu tenho essa facilidade hoje. Eu tenho facilidade de olhar para falar, cara, eu te amo, de olhar no olho da pessoa, qualquer uma, eu chego e falo, eu te amo. Eu tenho essa facilidade de pessoas hoje, homens hoje, devem olhar para mim, cara, esse moleque, sei não. Lá na igreja a gente passou um período na vez, mano. Era muito louco isso. Eu e o Antônio Vitão, a gente tem uma amizade muito forte, muito forte. A gente vivia pra lá, pra cima, pra baixo na igreja, se beijando, se abraçando, falando que ama. Aí chegavam os visitantes e falavam, achava a gente meio estranho. Eu falava, esses caras não são bons, não. Achava a gente estranho, cara, porque a gente era tão familiarizado, tão unido, porque a gente se amava tanto, cara. A gente tinha prazer de estar perto um do outro. Falava, eu te amo, cara, porque é bom você se familiarizar com pessoas. Porque Jesus, ele é assim, ele se relacionava. Era importante você ter intimidade com pessoas e amar elas. Pô, mas brigou independente da briga. Criança quando... Ó, lembrando, a gente tem que voltar a ser criança todos os dias. Criança quando tá numa brincadeira lá, briga, demora 30 minutos, 2 minutos. Criança lá briga agora, mas chega depois, ela tá ali, uma abraçando a outra. É assim que nós temos que ser. No reino dos céus, cara, não há espaço para rancor, cara. No reino dos céus não há espaço para falta de perdão, como foi falado aqui. No reino dos céus não há espaço para raiva, cara. No reino dos céus não há espaço para individualismo. Então, cara, começa a repensar hoje. Se você tem isso hoje dentro do seu coração, cara, abandona. Viva uma vida melhor, cara. Viva uma vida de unidade, familiaridade. De, pô, gerar alguma coisa na casa do pastor, fazer aquele filme, aquela pipoca na igreja, pá. É bom, cara, a igreja ela vive em comunhão, cara, bom, ela vive em familiaridade, vive o amor, cara. Porque isso traz uma força, traz uma diferença muito grande. Um dos motivos de a gente estar rompendo naquela praça, de estar sendo uma referência, é a nossa união, cara. Porque antes de a gente ir pra rua, a gente se reuniu na nossa igreja, falou, não, vamos preparar a galera daqui primeiro para depois a gente ir. E assim foi, a gente, não, antes de a gente pregar o evangelho para alguém lá de fora, não, vamos juntar a galera daqui, vamos explicar para eles como é que é, vamos nos familiarizar aqui, nos conhecer aqui, levantar uma equipe forte, espalhar uma mão lá fora, e assim foi, hoje está rompendo. E aqui vai ser da mesma forma. Aqui vai ser da mesma forma, cara. E hoje a gente vê pessoas, pequenos grupos se espalhando. E nós estamos vendo a chuva do avivamento descendo, caindo, cara. E poções estão sendo espalhadas pelas cidades, cara. Pelos países, pelos estados. A chuva do avivamento, ela está caindo sobre o Brasil, cara. Ela está caindo sobre o Brasil. E o amor está sendo manifestado. Os sinais do Espírito Santo estão sendo manifestados. Jesus está sendo pregado prazerosamente. As pessoas estão vendo Jesus e falando, cara, eu quero ser Jesus também. Isso aí